Você sabe que uma das histórias mais impressionantes que eu nunca me esqueço, esses dias até o nome desse pastor me veio à mente, eu coloquei no Google, ele faleceu já há alguns anos, mas eu me lembro de muito tempo atrás, há mais de 20, 25 anos atrás, eu li um livro ainda em inglês, mas que depois saiu em português com o título de Orgulho Fatal, do pastor Richard Doherty. E ali tem várias histórias assim que me impressionaram bastante, de vez em quando eu as menciono. E uma delas é que ele fala que ele era um jovem que amava a Deus e orava e buscava o Senhor, queria servir a Deus com todo o seu coração. E assim, dentro da igreja, ele foi crescendo, que o pastor dele foi vendo, colocou ele como líder de uma área, até ele se tornar líder de jovens. E ele falou que depois se tornou líder da igreja, se tornou pastor, se tornou superintendente da região onde ele morava, superintendente dos pastores, depois se tornou superintendente estadual da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, enfim, ele se tornou um homem muito conhecido. Depois ele entrou para trabalhar na televisão mais forte cristã que tinha nos Estados Unidos, chamada Praise the Lord, PTL, e ele se tornou um dos executivos mais importantes de lá. E ali, naquela posição, na verdade, depois ele fala que ele perdeu muito do coração que ele tinha de quando ele conheceu a Deus. Ele se tornou uma pessoa importante e ele começou a fazer coisas erradas, e a esconder fatos com dinheiro e coisas assim, até que o imposto de renda americano os prendeu ele, o líder do PTL, acabou o ministério, aquele ministério lá, ele ficou preso vários anos, ele foi condenado a muito tempo de prisão, mas ele ficou vários anos preso numa penitenciária na Flórida, ele ficou com câncer, e ele fala no livro que às vezes ele orava na cela dele, ali às vezes sozinho, porque todo mundo desapareceu, e ele fala que quando ele orava, ele falava assim para Deus: Senhor, o que eu queria hoje era voltar apenas a ser aquele crente, aquele cristão que amava ao Senhor com todo o coração. E às vezes a história se repete. Eu vejo que isto aconteceu um pouco na vida deste rei, que é um rei admirável, um rei que amava a Deus, um homem que amava ao Senhor, que foi colocado no trono depois do assassinato do seu pai, da morte do seu pai, uma história triste que eu preguei a semana passada do rei Amazias, e que a Bíblia diz que ele andou com Deus, embora a gente estudou que Amazias tinha um coração dividido, e ele deixou ao Senhor. Mas Uzias foi colocado no trono de Judá, Israel, no trono de Judá, quando ele tinha 16 anos de idade, e ele reinou por 52 anos, muito tempo ele reinou. Havia vários profetas, na época de Uzias, que houve o profeta Jonas e Amós e outros profetas, e no final da vida dele, Isaías, que era parente dele também. Uzias, a gente lê aqui que ele começou muito bem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, de maneira que o Senhor o abençoou de uma maneira maravilhosa, ele teve um começo brilhante. A Bíblia diz aqui no versículo 5 que enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu vejo que aqui há alguns segredos para mim e para você, meu amado, porque ele resolveu buscar a Deus. A Bíblia diz no versículo 5, propôs-se a buscar a Deus, e enquanto ele buscou o Senhor, Deus o abençoou e Deus o fez prosperar. Ele tinha apenas 16 anos de idade, e ele buscou a Deus por muitos e muitos anos. Ele era rei de Israel, ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha inimigos, ele vivia em guerras, ele tinha conquistas, ele tinha construções para fazer, mas a gente vê que na vida dele o fator mais importante era buscar a Deus, era servir ao Senhor, era ser um rei crente que amava ao Senhor Deus de Israel, ao Senhor Deus. E a Bíblia diz que por causa disso Deus o abençoa. Eu sempre falo que se você buscar a Deus, se você buscar ao Senhor, Deus vai fazer você prosperar. Deus não é contra
prosperidade. Deus quer abençoar a vida da pessoa em todas as áreas da vida dela, inclusive na vida financeira também, em vencer, em ser um vencedor. É claro que Deus quer estas coisas para os seus filhos. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E a Bíblia diz que ele reconstruiu a cidade de Eilat, lá no sul de Israel, e colocou-a novamente em Judá. Ele guerreou contra os filisteus, ele derrotou e quebrou as muralhas da cidade de Gat, de Jabna, de Asdod. Ele guerreou contra os árabes e meunitas. A Bíblia diz que os amonitas pagavam tributos, dinheiro para ele. Ele fortificou Jerusalém, construindo torres na cidade. Ele cavou muitas cisternas, porque ele tinha muito gado, muitas propriedades. Nós lemos aqui que ele tinha um exército poderoso de 307.500 soldados que defendiam o rei. Ele fez armas de guerra, colocou nas muralhas atiradeiras, instrumentos inventados lá pelos seus homens, para lançar pedras das muralhas, quando os inimigos, que se caso os inimigos viessem invadir Jerusalém, a lançar flechas, a lançar pedras, enfim. A Bíblia diz que ele fez muitas coisas e ele prosperou, e a fama dele chegou até o Egito, e a Bíblia diz porque ele foi poderosamente ajudado. Olha só, a fama não é uma coisa ruim. A fama não é uma coisa ruim. Você pode usar a fama que você tem para servir a Deus. Você pode usar a fama como uma plataforma para pregar o Evangelho. A fama em si não é ruim. Uma pessoa se tornar conhecida, não é ruim ela se tornar conhecida. Se ele é cristão, ele pode usar lá o microfone no estádio de futebol, ou ele pode usar o microfone em algum lugar e falar de Cristo ali para pessoas que não conhecem a Deus. A fama não precisa ser ruim, mas ela pode se tornar ruim. O segredo que a gente vê aqui, vários versículos falam isso daqui, que o segredo da bênção sobre a vida dele foi que Deus estava com ele. O segredo da bênção e da prosperidade que ele teve foi que ele buscava o Senhor, ele servia ao Senhor, ele procurava fazer o que era reto aos olhos de Deus, e a Bíblia diz que Deus o ajudou maravilhosamente. Duas vezes diz no versículo 7 e no versículo 16, que ele foi ajudado, Deus o ajudou, Deus o abençoou, e enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Este foi o segredo dele, é o segredo que eu e você precisamos aprender. Se nós quisermos prosperar em nossa vida em todas as áreas, é nós buscarmos a Deus, fazermos o que é reto diante do Senhor, que a Bíblia diz que nas mãos do Senhor está o poder para bater ou para promover, para dar a vitória ou para dar a derrota também. Agora, a partir do versículo 16, a história muda um pouco. Porque a Bíblia diz que, mas, tem um mas aqui, depois que ele se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Eu não sei quando isso aconteceu, mas foi no final da sua vida. Ele reinou durante 52 anos. E talvez durante 40 anos, durante 40 e tantos anos, ele buscou a Deus e serviu ao Senhor e amou ao Senhor. Havia um homem chamado Zacarias que o instruía nos caminhos do Senhor. Havia profetas ao seu redor. E ele serviu a Deus com todo o seu coração, mas em algum momento da sua vida, alguma coisa no seu coração mudou, meu amado, começou a mudar. E a gente vê que foi o orgulho do lugar onde ele estava, o orgulho da sua posição. Você achar que você está num lugar que você pode fazer qualquer coisa, e que você pode desobedecer a Deus e que não vai ter consequências para a sua vida. Porque a Bíblia diz que ele resolveu fazer alguma coisa ele se exaltou para a sua própria ruína. E aquilo que ele fez aqui demonstra aquilo que estava em seu coração. É eu achar bom, eu posso fazer. Ele entrou no templo com um incensário na mão para oferecer incenso diante do Senhor, algo que ele jamais deveria fazer, algo que foi dado pela lei para os sacerdotes fazerem, os filhos de Abraão fazerem, os levitas fazerem.
Um homem comum não poderia entrar no templo e entrar lá no lugar santo, onde estavam ali do lado direito a mesa dos pães, o candelabro, e na frente ali o altar do incenso, na frente, um pouco antes do Santo dos Santos, ali somente os sacerdotes poderiam entrar. Mas ele achou que ele poderia entrar naquele lugar, e ele pegou o candelabro com o incenso, e ele entrou ali naquele lugar para oferecer incenso para Deus. Até parece que era uma coisa boa, eu como rei, eu quero oferecer algo para Deus, mas não era aquilo que ele deveria fazer. E a Bíblia diz que os sacerdotes, um dos sacerdotes chamado Azarias, entrou com 80 sacerdotes ali naquele lugar, e falaram para ele, o repreenderam e falaram: rei, você não deve fazer isto não é dado a você. E a Bíblia diz que quando eles falaram isto, o rei ficou indignado com a palavra que eles falaram. Isso é um sinal de orgulho da pessoa. Eu achar que eu posso fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. Eu achar que eu posso fazer o que o outro deve fazer, que não foi o chamado que Deus tem para a minha vida. Na verdade, os reis naquela época, eles exerciam mais do que um papel. Os reis pagãos, eles eram sacerdotes dos seus deuses, e eles eram reis também. Mas em Israel não era desta maneira. Em Israel o rei não era sacerdote, o rei era rei, e os sacerdotes deveriam oferecer os sacrifícios a Deus. Mas ele achou que ele poderia fazer isso daí, e quando repreendido, o seu coração duro, ele não aceitou a repreensão. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, quando ele estava ali perto do altar do incenso para oferecer o incenso, e os sacerdotes o repreendem, e ele fica indignado com aquilo, naquele mesmo instante apareceu a lepra na sua testa, e os sacerdotes foram até ele para tirá-lo daquele lugar, e a Bíblia diz que ele mesmo se apressou em sair daquele lugar rapidamente, porque Deus o feriu naquele lugar, e ele se tornou leproso, e por causa disso ele foi excluído da casa do Senhor. Por causa disso ele viveu em uma casa isolada, separada, não foi mais para o palácio, e viveu uma vida solitária a partir dali até a sua morte. A lepra, naquela época, era uma doença incurável, era uma doença que tinha um peso de que, por causa de pecado, as pessoas achavam a lepra é por causa do pecado, e era uma doença altamente contagiosa, e as pessoas não chegavam perto de uma pessoa leprosa. O problema dele aqui não foi o fato de ter uma doença, porque uma pessoa pode ter uma doença hoje, mas o problema dele foi por causa da desobediência a Deus que ele teve, o orgulho que ele teve. Agora eu fico pensando, o que é que aconteceu com aquele moço? O que é que aconteceu com aquele homem, aquele moço que amava a Deus e buscava a Deus quando ele tinha 16 anos de idade ou 20 anos de idade? Ele era rei, ele tinha autoridade de rei, mas ele colocou a Deus em primeiro lugar na sua vida, e ele buscou o Senhor, e a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O que é que aconteceu com aquela pessoa? O que é que acontece conosco quando nós prosperamos? Eu já falei para você várias vezes que às vezes o tempo de prosperidade, embora seja a bênção na nossa vida, às vezes pode se tornar um tempo mais perigoso para as pessoas, porque as pessoas começam a deixar de buscar a Deus como elas buscavam no passado, e a gente nunca pode perder aquele desejo que nós tínhamos de Deus quando nós nos convertemos, meu amado. Nós nunca podemos perder aquele desejo de servir a Deus, de amar a casa de Deus, de querer estar com os irmãos, aquele desejo que nós tínhamos quando nós nos convertemos ao Senhor. Porque com o passar do tempo, às vezes as pessoas vão esfriando na fé, as pessoas vão notando erros na igreja, as pessoas vão olhando e vê que não é perfeito aquele lugar, porque não existe um lugar perfeito enquanto houver homens e mulheres naquele lugar, não é perfeito, porque ninguém é perfeito, e a pessoa vai desviando o seu olhar do Senhor e colocando o seu olhar em pessoas, em coisas, e às vezes o coração dela vai perdendo aquela
inocência de servir a Deus e de buscar a Deus e de honrar a Deus. As coisas acontecem aos poucos, não é de um dia que a gente acorda e o nosso coração mudou. Mas eu vejo que algumas coisas contribuem para isso daí. Uma delas é eu começar a gastar mais tempo com as coisas externas do que com as coisas internas, mais com o exterior do que com o interior. A gente sabe, eu acompanhei luta muito tempo, assistia lá o UFC, hoje nem assisto mais, mas assisti o UFC, e sempre o comentário sempre foi este: é muito mais difícil você permanecer no topo do que você chegar lá, porque você chegar lá é o teu sonho, você treina, e você sua, e você dá tempo, e você renuncia a muitas coisas. Quando você chega no topo, você se torna o alvo de todos, você se torna a pessoa conhecida, você é aplaudido, então você é convidado para jantares, você é convidado para celebrações, você é convidado para reuniões que antes você não ia, você agora é convidado para tantas festas, para entrevistas, e para isto e para aquilo, e você já não tem mais aquele tempo para treinar como você tinha, porque agora você vai no jantar, é um compromisso importante, social, você é o campeão, você precisa jantar com aquelas pessoas são importantes, eles vão promover você, você precisa dar a entrevista para aquela revista é importante, agora você tem a sessão de fotos, agora você tem isso e aquilo, e ele acaba deixando o tempo da academia, quando ele suava, batia e apanhava bastante, e saía lá com o kimono, saía lá com a roupa toda molhada de suor, agora já não tem tanto tempo assim, então é muito mais difícil ficar lá no topo. E às vezes as coisas exteriores começam a chamar mais a atenção do que as coisas interiores. Eu vi uma vez um pastor muito conhecido fora do Brasil, um dos pastores mais conhecidos no mundo todo, e ele falando o seguinte: hoje eu quase não tenho mais tempo para orar como eu tinha, hoje eu quase não leio a Bíblia como eu lia, porque antes eu tinha mais tempo para ler a Bíblia e para orar, mas eu tenho hoje tantos compromissos para lá e para cá, e tantas coisas para resolver, e administrar, e cuidar, e às vezes eu vejo que essas coisas exteriores que nós fazemos, acaba tomando o coração das pessoas. A Bíblia fala em Atos capítulo 6 sobre a função, por exemplo, de um pastor, a minha função. Quando a igreja começou a crescer e eles precisavam cuidar da assistência social, haviam viúvas na igreja que precisavam de cuidado, e então eles se reuniram, os apóstolos, e eles oraram, e Deus indicou pessoas para serem diáconos, e cuidar daquelas viúvas, e fazer, e visitá-las, e dar alimentação para elas, e a Bíblia diz em Atos, que os apóstolos disseram o seguinte: vocês vão fazer estas coisas enquanto nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Isto é o que era o ministério que eles tinham para fazer, era oração e palavra, porque quando eles estivessem diante de pessoas, eles teriam algo de Deus para falar ou abençoar a vida das pessoas, porque não dá para uma pessoa fazer tudo. Às vezes as correrias, o problema são as urgências da vida, que nós acabamos, a maior parte das pessoas não sabem separar o que é importante do que é urgente, não sabe separar o que é o principal do que aquilo que não é o principal. É por isso que eles perdem a sua família, é por isso que eles perdem o seu chamado, é por isso que eles perdem os sonhos que eles tinham na sua mocidade, porque agora as prioridades mudaram na sua vida, e ele vive na correria da urgência na sua vida, e é isso que nós precisamos aprender, que nós não devemos fazer, nós não devemos viver pela urgência. Eu sou pastor, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantos convites para ir, tanta gente me convida para almoçar ou para jantar, é maravilhoso, eu falo sempre isso, a melhor parte de todas é comer com os irmãos, né? É visitar os irmãos, é comer com eles. Eu vejo que tantas coisas nós temos para fazer na vida, na sua vida, na correria da vida,
vida, e às vezes a gente deixa, a gente não, mas às vezes as pessoas deixam a leitura da Bíblia, a oração como a última coisa a fazer e acabam não fazendo na sua vida. É o dia tão corrido, eu levanto para tomar café, para correr para o trabalho, para fazer isso, para correr para a faculdade, para correr para casa, para correr isto e aquilo, e mais tarde eu faço, e mais tarde eu faço, e quando vai ver o dia já terminou, estou tão cansado, que agora não vou mais, amanhã eu faço, e a gente aos poucos vai deixando a nossa vida interior, a nossa vida de devocional, a nossa vida de relacionamento com Deus, para a última parte da nossa vida, e acabamos aos poucos deixando o mais importante e vivendo pelos urgentes, vivendo pelas correrias. É só eu pegar a Bíblia para ler que toca telefone, toca WhatsApp, toca isso, toca aquilo. Você se lembra de uma coisa que tinha que fazer? Lembra de uma coisa que você tinha que olhar? Eu tenho que olhar minha conta no banco, eu tenho que olhar isso aqui, chegou uma mensagem, eu tenho que, puxa, eu esqueci disso aqui, tenho que resolver aquilo, e a gente, basta você falar, olha, eu vou sentar aqui agora por meia hora, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou pôr um caderno do lado, eu vou anotar coisas que Deus fala comigo, que pronto, começa a tocar telefone, começa isto e aquilo, as urgências começam a chamar você, e você acaba deixando o que é importante. Não, mas outra hora eu faço. Você acaba deixando a sua sobrevivência, porque a Bíblia diz que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o abençoou e ele prosperou na sua vida, meu amado. Mas é assim a vida. As pessoas que acabam colocando as coisas urgentes na frente das coisas importantes. Uma outra coisa que acontece também na vida das pessoas é que, às vezes, a popularidade dela ou as realizações dela são maiores do que o caráter dela, do que ela é na verdade. Às vezes as pessoas não desenvolvem o seu interior na proporção das coisas que acontecem no seu exterior. Às vezes o sucesso rápido se torna a maior tragédia na vida de uma pessoa. Às vezes o sucesso imediato vai ser a ruína daquela pessoa lá. Ela não passou por um processo, ela não foi quebrada, ela não aprendeu a quebrar as pedras do caminho. De repente ela se tornou famosa e conhecida, e isso faz com que ela perca aquilo que ela conquistou na vida. Eu vejo que nós vivemos em uma era perigosa da internet, em que as pessoas de um dia para o outro se tornam conhecidas e têm seguidores que a seguem, de repente ela é lançada lá no ápice, e às vezes o caráter dela não foi mudado, não foi transformado, e às vezes eu falo para minha esposa que infelizmente daqui a 30 anos, ou daqui a 40 anos, muitos dos que estão por aí já não estarão mais, e nem sei onde estarão, porque eu vi isto na minha vida, ao longo do meu ministério. Às vezes, o sucesso, queridos, às vezes ele tem que vir na nossa vida passo a passo, passo a passo, passo a passo, subindo degrau, devagar, aprendendo, crescendo o teu caráter, sendo moldado, você vendo quem você é, e você entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, queridos, porque o orgulho, uma das coisas do orgulho é achar que eu sou mais do que eu sou, é achar que se o outro faz, o outro rei faz, eu também posso ser sacerdote, é achar que eu posso fazer por causa da minha posição que eu estou. Às vezes é pensar de si mesmo além do que convém. Você quer ver o orgulho na vida de uma pessoa? Quando você chega no lugar e você se acha importante, ninguém menciona seu nome, ninguém nem menciona que você está lá. Poxa, não me deram atenção, não reconheceram que eu estou aqui, não me cumprimentaram. É que nem o famoso que chega em um lugar e ninguém nota ele. Ele acha que é famoso. E tão famoso que ninguém notou. É pensar de si além do que convém. É ficar chateado porque não o cumprimentaram, não lhe deram a atenção que ele acha que ele merece. Não chamaram para o primeiro lugar, deixaram ele lá no último mesmo.
Você foi lá para a festa, sentou no último lugar e deixaram você no último. Nem viram que você estava lá. E aí você fica chateado. Às vezes você não fala da sua boca para fora, mas lá no teu coração você vê, isso é um sinal de orgulho na vida da pessoa. Outro sinal de orgulho é não aceitar correção, porque o rei não aceitou correção. Ele, quando corrigido pelos sacerdotes, ele ficou indignado. Você não sabe quem eu sou para você me corrigir. O orgulho faz com que a gente não aceite que alguém fale alguma coisa para nós. Nós sempre estamos certos e ponto final, e todos estão errados. Todos ao nosso redor estão errados, e eu estou certo. Isso é um sinal de orgulho na vida da pessoa. E o problema que a gente pode pensar, mas pastor, qual que é o problema de eu ser orgulhoso? A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Salomão falou isso daí, o orgulho vai preceder a ruína. Sabe por quê? Porque o orgulho faz você começar a se colocar no lugar de Deus. Faz você achar que não foi por causa de Deus que você está naquela posição lá. Você começa a tirar a glória de Deus para si próprio, como Nabucodonosor fez. Você se lembra lá na Bíblia, Nabucodonosor, ele viu o seu palácio lá na Babilônia, e ele pensou, puxa, que coisa maravilhosa que eu fiz. E ele foi repreendido. E Deus lhe deu 1 ano para se arrepender, ele não se arrependeu, ele se tornou louco, né? Ele se tornou doido, foi para o meio do mato, viveu lá durante 7 anos, o rei mais poderoso da terra, ou o rei Herodes, que quando pessoas gritaram, olha, é voz de Deus, e a Bíblia diz que um anjo o feriu naquele momento, e ele morreu. Sabe, queridos, o orgulho faz a gente achar que a gente está no lugar de Deus, e que as pessoas estão ao nosso redor para nos servir, e que nós somos os melhores do que todos. Isto faz com que esta pessoa trate as pessoas de maneira diferente. Elas só querem andar com gente importante. Eles não cumprimentam as pessoas mais simples. Eles são grandes demais. Então, o problema do orgulho é que o orgulho vai levar a pessoa à ruína, e as consequências na vida do rei foi que ele ficou leproso. Ele morou numa casa isolada, a Bíblia diz aqui, ele não pôde mais ir ao templo para adorar a Deus, como todos iam lá no templo de Salomão para adorar a Deus. Ele não pôde mais ir lá, o leproso tinha que viver num lugar à parte, ele viveu os seus últimos dias sozinho, ele foi enterrado lá no campo dos reis, e muito sem honra. E a frase que fica aqui no texto, a última aqui, porque disseram ele era leproso. O problema que eu disse não era o fato da doença, mas o porquê que ele ficou com aquela doença. Era como se tivesse o epitáfio no túmulo dele. Qual que é a frase que ele ia colocar no túmulo? Como se tivesse a frase no túmulo dele, ele era leproso. Ele não pôde ser enterrado ali em tal lugar, porque ali não poderia ser uma pessoa que tinha lepra naquela época, não poderia ser enterrada ali naquele lugar, porque ele era leproso. É o que ficou na lembrança dele. Uzias, o rei que morreu leproso, era uma coisa feia. Eu sei que hoje a lepra, ela tem cura, enfim, é uma doença, mas naquela época lá era uma coisa extremamente grave, preconceituosa, e aquilo que as pessoas falavam, ele não pôde ser enterrado ali, ele era leproso, porque as pessoas, queridos, no fim da nossa vida, o que mais as pessoas vão se lembrar de nós, não foi aquilo de bom que nós fizemos, é aquilo de mal que nós fizemos. Este é o problema, porque esse é o nosso problema às vezes, porque uma pessoa pode fazer grandes coisas, a pessoa pode fazer grandes realizações, mas o que vai ficar marcado são os seus fracassos e as coisas que ela passou. Como esse pastor falou, que eu me lembro no livro dele, que ele fala o seguinte: todos os meus amigos, aqueles irmãos que falavam que me amavam, por causa do que aconteceu, sumiram, ninguém veio me visitar na cadeia. Ele recebeu uma carta, naquela época, David Wilkerson, quem leu sobre o movimento de
de cura de drogados, David Wilkerson, que foi para Nova York pregar para as gangues de traficantes em Nova York, acabou ganhando muitos traficantes lá em Nova York. E David Wilkerson, naquela época, um pastor da Assembleia de Deus, o repreendeu várias vezes falou para ele, para Jim Baker: vocês estão no lugar que vocês precisam se arrepender, vocês já não estão mais pregando o evangelho, vocês hoje estão mais atrás de dinheiro. E várias vezes David Wilkerson foi duro e mandou mensagens duras para ele. Ele disse que ele estava na prisão, estava na fila, enrolado num cobertor, na fila da comida, porque, e na Flórida, que é calor, mas ele estava enrolado num cobertor com câncer, porque ele tinha um frio, ele falou que tinha um frio muito grande, enrolado ali, e de repente os guardas começaram a passar, entregar para nós as cartas na fila, e eu peguei uma carta que chegou para mim, nunca chegava carta para mim, e chegou uma carta para mim, ele falou, eu peguei aquela carta e eu li ali, David Wilkerson. Ele falou, eu comecei a tremer naquela hora. Eu saí daquele lugar, eu saí da fila da comida e fui para minha cela. E cheguei lá, eu não tinha coragem de abrir a carta, porque eu pensei, ele vai falar aquilo. Eu adverti vocês tantas vezes, eu falei que vocês iam cair, eu falei que Deus ia derrubar vocês do lugar que vocês estavam. Ele falou, eu fiquei tremendo para abrir aquela carta. E quando eu abri, eu comecei a ler, estava escrito assim: meu querido irmão, Deus ama você. E ele falou, eu comecei a chorar naquele instante, porque todas as pessoas tinham me deixado. Sabe por quê? Porque as pessoas vão estar atrás de você quando você estiver no topo, mas você está lá na prisão, morrendo, abandonado, mesmo sendo pastor e ter ganho pessoas, a maioria delas vão esquecer do que você fez. Que é o que acontece aqui, o que ficou para este rei aqui, o rei que morreu leproso. Sabe, queridos, porque nós pensamos, e quantas vezes eu prego nos encontros de pastores, que as pessoas pensam que sucesso, e nós medimos sucesso pela quantidade de coisas que nós temos, pelo carro que tem. Nossa, aquela pessoa é bem sucedida, e às vezes a casa dela é um inferno a casa dela, e ela sai com o seu carrão, ela mora numa mansão, mas é um inferno. Se ele pudesse sair daquele lugar, a vida dele com os filhos é um inferno, os filhos não obedecem, os filhos xingam o pai, saem na mão dentro da mansão, se agredindo. A gente olha de fora e fala, nossa, olha, eu queria ser que nem eles. Vai dormir à base de remédio, porque não consegue dormir em paz, não consegue ter paz na sua vida, precisa de drogas e remédios para dormir. Você se lembra lá do cantor lá do Michael Jackson, lá, que quando entraram no quarto dele, tinha lá um coisa de hospital, lá onde ele tomava o soro para dormir. A pessoa pode ter o soro com aquele remédio, né, que faz a gente dormir legal, né, quando você faz a cirurgia, você apaga. Vivia debaixo daquilo. Qual é a paz desta pessoa? Mas a gente acha que isso é sucesso, porque quer ver o seu nome lá, quer ganhar muito dinheiro, quer prosperar. Deus quer que a gente prospere, mas às vezes o coração das pessoas está nas coisas. E quantas vezes eu falo para pastor, o sucesso, querido, não é o tamanho da igreja, o tamanho do carro. O sucesso é a tua fidelidade a Deus nas coisas pequenas da vida. Sucesso é você ser fiel a Deus onde Deus colocou você. Se foi no bairro mais pobre da cidade, seja fiel a Deus lá. Se foi para ser missionário no meio de uma tribo indígena, nunca o teu nome vai aparecer em lugar nenhum, em comentário, em igreja nenhuma. Você é um desconhecido, ninguém sabe de você. Você vive lá no meio de uma tribo indígena, lá, comendo lá comida dos índios lá, e você é fiel a Deus. Isso é sucesso. Deus olha para você e fala, este cara é um sucesso, ele é bem sucedido. Sabe, queridos, a gente analisa as coisas do ponto de vista errado. O que eu preciso é o que eu devo fazer para agradar a Deus. Isso que é importante na nossa vida, meu amado. E Deus quer abençoar você, Deus quer prosperar você. Deus falou para Israel, olha, quando multiplicar a sua riqueza, quando você morar em boas casas, quando você tiver muito gado, muito
ouro, muita prata. Quando você for bem sucedido, não se esqueça que é o Senhor teu Deus que te dá forças para adquirir riquezas. Não se esqueça naquele dia do Senhor, porque um sinal do orgulho é se esquecer de Deus. Não se esqueça que você está onde está porque Deus tem abençoado você, meu amado, que você está vivo porque Deus tem abençoado você, meu querido, que Deus tem prosperado o teu trabalho, está próspero porque Deus tem prosperado você, porque se Deus desligar a chave lá, você cai morto aqui nesta terra naquele instante e sumiu. As lembranças vão ficar para trás. Ah, você é o cara, você é o cara. Alguém vai chegar lá uns dias depois, limpar a mesa, tirar a tua plaquinha da porta, teu nome. Ah, estava lá na porta, você se orgulhava disso, vão arrancar aquela plaquinha, outro vai sentar na tua cadeira, talvez vai até trocar de cadeira, porque falar, esse aqui já morreu, deixa eu tirar. Vai trocar a cadeira, colocar outra plaquinha lá, e a vida vai seguir, e com o passar do tempo, você vai ser esquecido, e se você deixou muito dinheiro, até os seus filhos vão brigar por causa disso. Meu amado. Que adianta o homem ganhar no mundo inteiro se ele perder as coisas mais importantes da vida? Que não são coisas, são pessoas. Uzias foi um bom rei. Uzias foi um bom rei. Ele amou a Deus. Eu não estou pregando sobre salvação, pastor, foi salvo, não foi salvo? Eu acredito que foi salvo. Eu acredito que ele teve tempo para entender o seu erro. Só que perdeu coisas, perdeu tempo na vida. Está cheio de gente aí que é salva e que está perdendo a sua vida em bobagens. O tempo está passando, ele não está fazendo, não está no centro do que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha muito mais para você e você está satisfeito com o pouco que você tem. Eu creio que Uzias foi um bom rei, sendo que, quando Isaías o menciona várias vezes, mas no ano da morte do rei Uzias, Isaías escreve lá no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam com duas asas, eles cobriam seus rostos, com duas os seus pés, com duas voavam, e um clamava para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu preguei tantas vezes sobre esse texto aqui, porque o rei ele reinou 52 anos, foi um dos reis mais importantes de Israel, mas Deus estava querendo dizer que reinos passam, meu amado, reis morrem, mas Deus continua sentado sobre o trono, reinando sobre todas as coisas. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos, meu querido. Então, meu querido, o que eu devo fazer? Acima de tudo, guarde o teu coração, meu amado. Não importa a tua posição, não importa se hoje você se tornou muito rico, não importa se hoje você é conhecido lá fora, não importa se as pessoas respeitam você, se tornou uma pessoa importante no seu nicho de negócio, lá no seu meio. Sabe, queridos, diante de Deus, todos os seres humanos são iguais, Deus olha da mesma maneira. O bilionário, ou o homem mais pobre, ele precisa se humilhar diante do Todo-Poderoso e o adorá-lo, porque ele não é nada diante de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus, mas eu entendo os dois lados da história. Sim, nós somos filhos de Deus, mas eu entendo também aquela música que nós cantamos, pois miserável sou, porque às vezes comparado com a grandeza de Deus, comparado com a glória de Deus, quem sou eu, como Davi falou, quem sou eu, Senhor, para o Senhor pensar em mim desta maneira? Quem sou eu para o Senhor querer falar essas coisas de mim? Eu não sou nada, Davi estava dizendo para Deus. Então, às vezes, a gente precisa entender que diante da grandeza de Deus, nós não somos nada. Somos nada. Um segundo. Nós estamos aqui vivos, felizes. 2 minutos depois, você está morto. E passou. Essas histórias aqui servem de alerta. É o que Romanos 15 fala. As coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Querido, não deixe o orgulho dominar o seu coração. Não deixe o orgulho fazer com que você pense de você além do que convém, ou mais do que convém. Humildade não é se deplorar.
Humildade é você saber que se você está numa posição alta, é porque o Senhor tem abençoado a tua vida, é porque Deus abençoou você, te colocou lá, mas que se o Senhor quiser tirar você de lá, Ele também vai tirar, e ponto. Não é você falar, eu sou um lixo, eu não sou nada, não é isso que é humildade, às vezes isso pode ser até orgulho. Humildade é você reconhecer quem você é em Cristo, amém? Eu sou mais do que vencedor em Cristo, mas você saber que você está naquele lugar porque Deus tem guardado você, abençoado você. Nunca se esqueça de onde você saiu, nunca se esqueça quem realmente você é. Nunca se julgue melhor do que o outro porque você tem um salário melhor, ou porque você está numa posição mais notável, ou porque você agora é famoso, ou por causa disso, tudo aquilo. Nunca se ache o melhor dos outros. Se chamarem você, é o que Jesus falou, chamarem você, senta lá no teu cantinho lá, fica lá, não se acha que se alguém não lembrar de você, você vai ficar chateado. Você é igual a todos. Seja feliz com isso. E sirva a Deus com todo o teu coração. Amém, meu amado?